Saudações zoológicas, eu sou Bruno e estou aqui hoje para falar sobre uma das maiores descobertas deste ano na paleontologia, que é a descoberta do maior réptil marinho da história, talvez. Olha só que descoberta interessante, um novo fóssil de um grande ictiosauro lá do Reino Unido, que promete ser aquele que foi o maior réptil marinho de todos os tempos. Então, vamos ver um pouquinho melhor como que é isso. Primeiro que assim, a Era Mesozoica, que é amplamente conhecida como a Era dos Dinossauros, foi a Era de Ouro também dos répteis marinhos. Durante toda a Era Mesozoica, a gente não teve nenhum momento da história, daquele ponto geológico e cronológico, onde as águas estavam muito frias, porque você não teve nenhum momento de eras do gelo. A gente sabe que a gente teve ao longo da história do planeta várias eras do gelo, mas nessa época especificamente não tivemos nenhuma era do gelo. Então você tinha oceanos mais amplos, entrando mais para dentro nos continentes do que eles entram hoje em dia, e com temperaturas maiores. Essas temperaturas maiores facilitaram a entrada de várias linhagens de répteis no ambiente marinho. Hoje em dia são raros os répteis que conseguem invadir bem o ambiente marinho. Nós temos uma linhagem de serpentes, os hidrofíneos, que tem a maior quantidade de espécies marinhas, são quase 70 espécies marinhas. Nós temos as tartarugas marinhas, são 7 espécies diferentes. E um outro crocodilo que invade esse ambiente, além de um lagarto também, o iguana marinho, que também é bem especializado no mar. Mas durante a Era Mesozoica nós tivemos centenas, talvez até mesmo milhares, e que a gente ainda não conhece, de espécies que invadiram o ambiente marinho. Foram pelo menos 9 ou 10 invasões diferentes. Sendo que as 3 principais, os 3 grupos mais diversos, incluem os famosos répteis marinhos que muita gente chama de dinossauro marinho, que são os ictiossauros, os plesiosauros e os mosasauros, que já eram animais enormes. Se a gente for considerar os maiores répteis marinhos de cada uma dessas linhagens, a gente está falando de animais que são absurdamente grandes. O maior mosasauro é o gênero Mosasaurus, provavelmente a espécie Mosasaurus hoffmanni, que curiosamente foi o primeiro a ser descrito, que as estimativas variam em torno de 15 a 17 metros de comprimento. O maior dos plesiosauros é provavelmente o Elasmosaurus, que podia atingir 14, 15, talvez 16 metros de comprimento total. E o maior de todos os répteis marinhos conhecidos até então é o Chastasaurus, lá do Canadá, que podia atingir entre 20 e 22 metros de comprimento. Então a gente está falando de animais absurdamente grandes, animais que passavam dos 10, 15 metros de comprimento e eram equivalentes ao tamanho de várias espécies de baleias atuais, em cada uma dessas linhagens. Mas nós temos um novo possível campeão aí para ocupar esse posto de maior réptil marinho da história. Então esse foi um artigo que foi descrito este ano, em 2024, foi publicado este ano, descrevendo uma nova espécie, que é o Ictiotitan. O Ictiotitan, ele é um ictiosauro do mesmo grupo dos Chastasaurus, então um desses grandes ictiosauros, desses bichos enormes, que ele pode ter tido uma estimativa de até 25 metros de comprimento. Cara, é absurdo esse tamanho. 25 metros de comprimento é maior do que um cachalote, é maior do que uma baleia-fim, é bem maior do que uma jubarte. Perde ainda, claro, para a baleia azul. Mas não é tão longe. Pensar que a baleia azul chega a uns 28, 30 metros. 25 metros, caiu minha luz aqui, não está tão longe disso. Então, é um tamanho bem considerável, ainda mais se você considerar que é um réptil. A gente hoje em dia não tem répteis tão grandes assim, mas nessa época a gente tinha. E o que tem de fóssil desse animal? Nós temos este fóssil aqui, que é parte da mandíbula. É um osso só, chamado surangular. É um dos ossos que forma a parte mais posterior da mandíbula. E olha aqui que interessante a barrinha de escala. Essa escala aqui, essa barrinha preta é de 50 centímetros. É o tamanho do osso aqui. Tem o contorno, porque ele não está completo. Então esse contorno mostra qual que seria o tamanho desse osso completo. E a estimativa é que o osso completo, que é um osso da mandíbula, tinha cerca de 2,30 metros.
Ou seja, a mandíbula inteira e, consequentemente, o crânio todo devia ter mais de 3 metros de comprimento. Então é um animal enorme, assim, equiparável às grandes baleias que nós temos hoje em dia em termos de tamanho. Mas se a gente só tem o fóssil de parte da mandíbula, como é que a gente sabe que o Ictiotitan era tão grande? O que a gente pode saber, assim, como que a gente pode estimar com precisão tendo apenas um osso? Bom, primeiro que este não é o primeiro fóssil deste animal. Na verdade é o segundo fóssil, mas ele só recebeu um nome este ano. Em 2018, alguns outros fósseis, que são esses dessa imagem aqui da esquerda, eles foram reclassificados por alguns dos mesmos autores que publicaram esse trabalho de 2024. Eles eram fósseis que foram coletados lá na década de 40, de 1940, e eles estavam identificados no museu como ossos de dinossauro, como elementos de dos membros de um dinossauro. Então acharam que era parte da perna ou do braço de um dinossauro, porque eram ossos bem grandes. Só que esses autores, eles olharam com mais calma para esses fósseis, eles perceberam que não eram de dinossauro e que por conta do formato, de algumas características, eles eram muito mais próximos dos ossos de um ictiosauro. Então, em 2018, eles publicaram um artigo, os 2 artigos estão linkados aqui na descrição, mostrando que já era um ictiosauro bem grande, possivelmente acima dos 20 metros de comprimento, e com a descoberta desse novo osso agora, eles usaram esses 2 ossos para poder criar um novo táxon, uma nova espécie, que foi batizada como Ictiotitan. Esses ossos, no novo trabalho de 2024, eles também fizeram uma análise histológica, que é uma análise para você ver o tecido interno dos ossos desse animal. Então eles fizeram alguns cortes nesses ossos e através da análise da histologia, eles perceberam que toda a estrutura de deposição dos ossos, pelo formato das células e tudo mais, era bem mais compatível com o de ictiosauro também, reforçando mais ainda que esse osso não tem nada a ver com um dinossauro, e sim era de um ictiosauro, que é uma linhagem bem distante dos dinossauros. Então, como é que a gente sabe o tamanho dele? Porque existem outros ictiosauros que são parentes dele, que têm crânios mais completos, que têm esqueletos mais completos. Então você pega a proporção desses outros esqueletos, digamos que você tem um bicho ali que tem 10 metros de comprimento, e o osso surangular dele tem 1 metro de comprimento. Então você vê, esse aqui que tem 2,30 metros, quase 2,5 metros, então talvez o animal todo tivesse uns 23, 25 metros de comprimento. E usando a proporção com outras espécies já conhecidas, é que os paleontólogos chegam nessas estimativas. Fora isso, você tem o fato de que ossos cranianos normalmente são bons ossos para estimar o tamanho. Claro, tem exceções na paleontologia, uma delas é de um plesiosauro chamado Liopleurodon, tinha um cabeção absurdamente desproporcional ao corpo, que já tinha sido descrito como já tendo 25 metros de comprimento, mas hoje em dia as estimativas variam de 6 a 8 metros, que a cabeça dele era desproporcionalmente grande. Mas no caso dos ictiosauros, a gente não conhece nenhuma espécie que tenha uma cabeça desproporcionalmente grande. Então, com base nessas proporções, os autores chegaram a esse tamanho. Talvez mais para frente, novas descobertas baixem essa estimativa? Pode ser que sim. Pode ser que novas descobertas de esqueletos mais completos apontem ali. Não tinha 25, chegava a 15, talvez 18 metros de comprimento, que ainda assim é um bicho enorme. Mas eu acho que vai ser difícil esse bicho baixar muito o tamanho dele para menos de 10 metros de comprimento, porque a gente ainda não conhece nenhum ictiosauro com essa cabeça desproporcionalmente grande, como é o caso do Liopleurodon. Mas por que esses ictiossauros gigantes eles desapareceram? Uma coisa curiosa é que esses ictiossauros enormes eles não viveram durante toda a era dos dinossauros. Na verdade, o grupo todo dos ictiossauros não chegou até o fim da era dos dinossauros. Eles foram extintos há mais ou menos 90 milhões de anos, o que é cerca de 30 milhões de anos antes da queda do asteroide, 25, 24 milhões de anos antes da queda do asteroide que matou os grandes dinossauros. Então os ictiossauros desapareceram por completo bem antes dos dinossauros.
Mas os ictiossauros, no finalzinho ali da sua existência, que é na metade do Cretáceo, eles já estavam em declínio, eles já estavam desaparecendo. A grande diversidade desse grupo foi durante o Triássico, onde você teve várias espécies com várias linhagens diferentes, e no final do Triássico a gente teve um grande evento de extinção em massa, que é uma das extinções mais misteriosas de todos os tempos. A gente não sabe exatamente o que levou a essa extinção dos ictiossauros e de tantas outras linhagens, vários répteis terrestres foram afetados também. Provavelmente a hipótese mais levantada para isso é a separação da Pangeia, o que é muito curioso, porque milhões de anos antes, no período Permiano, você teve a maior extinção de todos os tempos, que foi causada pelo choque dos continentes formando a Pangeia. Então esses continentes se chocando, eles dão origem a um supercontinente, e com isso você tem uma intensa atividade vulcânica, o que joga muito gás carbônico na atmosfera, leva a um rápido aquecimento global do planeta, uma acidificação dos oceanos. Só que quando esses continentes eles começam a se separar no Triássico, isso também leva a uma grande movimentação tectônica e aos mesmos problemas. Muitos vulcões, muito gás carbônico sendo lançado na atmosfera, a acidificação dos oceanos, e tudo isso muda o clima muito rápido, e provavelmente rápido o suficiente para que muitas espécies não consigam se adaptar às novas condições climáticas. E é o que acaba levando elas à extinção. Então foi isso que provavelmente levou à extinção tantas espécies de répteis, incluindo esses imensos e belíssimos ictiossauros gigantes. E se você gosta dos ictiossauros e quer saber mais sobre a evolução deles, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, e é só clicar aqui para conferir. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.